Bom dia, alunos do 5º ano. Estamos aqui para mais uma aula de História. Na aula anterior, nós falamos sobre do descobrimento do Brasil, Falamos como aconteceu no início, como foi o início da colonização aqui no Brasil pelos portugueses. A primeira atividade econômica que os portugueses realizaram aqui no Brasil foi a derrubada do pau-brasil, a extração do pau-brasil, que eles utilizavam essa madeira de cor avermelhada para tingimento de tecidos. Vimos também que para melhorar a colonização do Brasil, o governo português resolveu instalar as capitanias hereditárias aqui no Brasil, onde cada donatário, que era dono de cada lote, tinha o dever de fazer aquela terra produzir, para dar lucros à coroa portuguesa. Nós vimos que as capitanias hereditárias não tiveram muito sucesso, poucas prosperaram, por muitos motivos, por necessidade de investimento que eles não tinham, os donatários, nem a coroa portuguesa dava, garantia esse investimento. Então, depois do fracasso das capitanias hereditárias, foi instalado o governo geral. Nessa época do governo geral, a coroa portuguesa escolhia uma pessoa que ia ser o governador geral, certo? Nós vimos que o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, E também nesse governo do Tomé de Souza, nós vimos que foi instaurada a primeira capital do Brasil, que foi em Salvador, certo? Foi no ano de 1549. Depois nós falamos um pouco sobre como era a mão de obra, como era o trabalho nos engenhos, a resistência que os escravos tinham, em relação à escravidão, o quilombo dos Palmares, certo? Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar a mineração do Brasil, certo? Depois que teve a exploração do pau-brasil, que teve a produção de açúcar nos engenhos, houve a mineração aqui no Brasil, certo? A procura por ouro e pedras preciosas, certo? Vocês podem acompanhar aí no nosso módulo 2, certo? A mineração do Brasil vai ser o primeiro capítulo do nosso módulo 2, o capítulo 4, certo? No módulo 1 nós tínhamos o 1, o 2 e o 3. Aqui no módulo 2 nós vamos iniciar com o capítulo 4, a mineração no Brasil. Vocês podem acompanhar na página 244. Aí na 244 nós podemos observar uma pequena introdução sobre o assunto, Fala, descobrimento do ouro e das pedras preciosas no Brasil e o trabalho das minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país, Essa prática, essa atividade econômica, ela fez com que o Brasil se desenvolvesse bastante e fossem nascendo, os núcleos urbanos, no caso as cidades. A extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas de origem africana, que trabalhavam muitas horas em péssimas condições de trabalho. Nós podemos observar aí na foto a extração, a procura do ouro, de pedras preciosas. A maioria das pessoas trabalhando eram pessoas escravizadas, Tinham pessoas observando, fiscalizando o trabalho dos escravos, Mas aí em cima, um pouco no segundo plano, nós podemos observar umas casas, uma pequena comunidade, certo? Aí
na página 245, nós vamos ter 3 questõezinhas para vocês responderem no caderno. Ó. Primeira, a letra A diz assim, ó. Identifique as pessoas representadas na imagem, qual função cada uma parece assumir no garimpo, né? Porque o garimpo era o lugar onde as pessoas procuravam, certo? O ouro e as pedras preciosas, né? Nós podemos observar os escravos trabalhando e tem pessoas vigiando o trabalho dos escravos, né? O que está representando no segundo plano da imagem? No segundo plano nós podemos ver as casas, né? Como se fosse uma aglomeração de casas. Daí dessas construções vão posteriormente se desenvolvendo e vão se transformar em vilas, depois cidades, certo? Em sua opinião, por que surgiram núcleos urbanos próximos às regiões da mineração? Por que vocês acham, pessoal, que existiam casas aqui próximas da mineração, né? Vocês vão responder no caderno. Passando para a página 246, nós podemos observar, vai falar um pouco sobre a expansão do território. Como foi que aconteceu, né, essa colonização, essa expansão do território, né? Como se surgiram esses núcleos urbanos. Ó, o processo de colonização no Brasil teve início nas regiões litorâneas. Nós vimos, né, no capítulo anterior que quando o Brasil foi descoberto, quando os portugueses chegaram aqui, eles primeiramente começaram a explorar o litoral, né? Ali à beira da água, né? Ali eles puderam extrair o pau-brasil, né? E ficava mais próximo dos índios levarem, né? Para levarem a madeira até as embarcações, certo? Depois, com o tempo, eles começaram a adentrar, né, a mata e explorar tudo, né, todo o interior. Com as atividades como pecuária, busca pelas drogas do sertão. As drogas do sertão, pessoal, eram produtos, né, de grande valor, como por exemplo o cacau, castanha do Pará. Eles procuravam, né, extraíam essas drogas chamadas drogas do sertão para vender na Europa, certo? Depois disso, né, a atividade que mais promoveu o desenvolvimento, né, aqui do território brasileiro para se tornar os centros urbanos, né, foi a mineração. Muita gente veio de muitos lugares, né, em busca de trabalhar aqui nas minas, né, com o objetivo de enriquecer, já que eles pensavam que aqui tinha, né, bastante ouro e pedras preciosas, e realmente tinha, né, na região das minas. Analise o mapa abaixo. Nós temos um mapa na 246, certo? Que vai falar das atividades econômicas do Brasil no século 17 e 18. Nós temos a cana-de-açúcar de roxinha, né? Vocês podem observar aí, ó. Vai ter aqui a cana-de-açúcar, partes roxas. Aí nós temos a pecuária, partes laranjas, né? Onde era que se localizava mais. Mineração era a partezinha verdinha clara, né? Aqui nas regiões mais aqui embaixo. E aí as drogas dos sertões, nós podemos observar aqui, ó, essa parte aqui, né? Amazonas. A mineração mais aqui embaixo, né? São Paulo. Aí nós temos duas perguntinhas aí embaixo. Ó. Quais atividades econômicas estão indicadas no mapa, né? Nós temos 4 atividades econômicas aí mostrando no mapa, né? As cores laranja, verde, né? Verde claro, verde escuro e roxa, né? Você vai colocar. De que maneira podemos relacionar essas atividades com a expansão do território, né? Como essas atividades fizeram com que o território se expandisse, né? Como foi que aconteceu, por que motivo que o território teve a expansão, né? Com a procura e com o desenvolvimento dessas atividades. Né? Você vai responder no seu caderno, certo?
Aí na 247 nós vamos ter a Corrida do Ouro, certo? A Corrida do Ouro, pessoal, foi como foi chamada o intenso deslocamento de pessoas de outros lugares para a região das minas, certo? Como eu falei antes, né? Quando se ouviu falar que aqui no Brasil tinha pedras preciosas, né, e ouro, né, muitas pessoas de vários lugares vieram para cá, para a região das minas, né, em busca de um sonho de enriquecer, certo? Ó, no início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. Os arraiais eram pequenos povoados, né, temporários de trabalhadores, como se fossem acampamentos. Os habitantes desses arraiais sofriam muitas condições ruins, né, como moradia, problemas de falta de alimento. Nessa região das minas havia poucas pessoas que cultivavam lavouras, né, ou seja, plantavam e colhiam alimentos. Dessa forma, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, né, o que tornava esses alimentos muito caros, porque eles eram deslocados de outros lugares para a região das minas. O abastecimento das minas era feito pelos tropeiros, certo? Os tropeiros eram pessoas que traziam diversas mercadorias, né, de outros lugares. Eles transportavam essas mercadorias no lombo de mulas, né? Eles eram comerciantes chamados de tropeiros. Eles traziam várias mercadorias, como alimentos, ferramentas, roupa, né, para fazer a venda, né, para essas pessoas que estavam aí nas regiões das minas, certo? Os tropeiros, eles abriram caminhos que permitiram maior contato entre as regiões. Ao longo desses caminhos foram se formando grupos populacionais, né, e depois tornaram as cidades, né, de tanto esses comerciantes, né, transportarem essas mercadorias, né, eles foram abrindo esses caminhos que foram se transformando em estradas, né, núcleos populacionais e depois as cidades. Aí na página 247 vai falar um pouco de como se formou os núcleos urbanos, como era, né, as características da população. Ó, no século XVIII, alguns arraiais nas minas cresceram e deram origem às vilas e às cidades. Esses arraiais eram como se fossem acampamentos, né, que as pessoas que vinham de outros lugares faziam, né, para se instalarem aqui na região das minas. A sociedade formada nessa época tinha grande era bastante diferente, certo? Era diversificada. Tinha uma grande desigualdade social, né? Pessoas muito pobres, pessoas muito ricas. A maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes, eram escravizados. Eles realizavam diversos tipos de trabalho, eles extraíam os minérios, eles trabalhavam nas casas dos senhores, né? Havia um grupo de pessoas livres, funcionários públicos, comerciantes, trabalhadores, alfaiates, sapateiros, pedreiros. Os donos das minas e os funcionários do governo eram as pessoas que tinham mais poder na época. Transferência da capital, né? Nós vimos, pessoal, no módulo 1, né, que a primeira capital do Brasil foi Salvador, foi na época do governo geral, né? Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Aqui nessa época da mineração, a capital do Brasil ela vai ser transferida, certo? Ela vai deixar de ser Salvador para se tornar Rio de Janeiro, certo? Isso acontece em 1763, certo? Foi feita essa transferência, né? No Porto do Rio de Janeiro era feito um embarque para Portugal do ouro extraído na região das minas. Dessa maneira, com a sede do governo nessa cidade, a coroa portuguesa podia exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos, certo? Eles realizaram a transferência, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele ficava bem mais fácil, né, a localização de extrair, certo, o ouro, porque o ouro era feito lá no Rio de Janeiro, o embarque, né? Aqui, pessoal, nós vamos ter, ó, nesse cartaz,
complemento do livro de vocês, né, o Brasil já teve 3 capitais diferentes, certo? As capitais brasileiras, né? A primeira capital do Brasil, que nós vimos no módulo 1, foi imposta em 1549, certo? Foi Salvador. Nós diz bem aqui, ó, a primeira capital do Brasil foi fundada em 1549, para ser a sede do governo português na colônia, na época do governo geral, né? Depois das capitanias hereditárias. Salvador permaneceu como capital na colônia por 214 anos e hoje é uma das mais importantes cidades brasileiras. Por causa da presença marcante de afrodescendentes ao longo de sua história, Salvador é um dos principais centros de manifestações da cultura afro-brasileira em nosso país. Né? Depois de Salvador veio a segunda, né, sede do governo, que foi Rio de Janeiro. No século XVIII, com a exploração do ouro em Minas Gerais, o eixo econômico do Brasil deslocou-se para o Sudeste. O Rio de Janeiro ganhou, então, bastante importância nessa época, principalmente por causa do porto, onde era embarcado quase todo o ouro produzido no Brasil. Assim, em 1763, o Rio de Janeiro passou a ser a nova capital do Brasil, certo? Mas não para por aí, né? Nós sabemos que hoje a capital do Brasil não é mais o Rio de Janeiro, né? Hoje a capital do Brasil é Brasília, né? Que vai ser a 3ª capital do Brasil, que nós vamos ver depois. Ó, vai ser em 1961, certo? A transferência. Ó, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi colocado em prática um projeto do século XIX, que previa a construção de uma nova capital na região central do Brasil. As obras de construção de Brasília demoraram cerca de 3 anos e meio para serem concluídas e atraíram milhares de trabalhadores. Brasília segue como capital e importante centro político do Brasil até os dias de hoje, né? De 1961 até os dias de hoje, né? A capital do Brasil é Brasília, né? Então o Brasil ele já teve 3 capitais, né? A primeira foi Salvador, na época do governo geral, né? Depois das capitanias hereditárias. A segunda foi Rio de Janeiro, na época da mineração. E a terceira, né, no governo de Juscelino Kubitschek, né, a capital do Brasil, ela vai ser transferida do Rio de Janeiro para Brasília, né? E até hoje. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje nós estudamos, né, um pouco sobre como era a mineração, né, naquela época, né, como aconteceu a Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro foi um grande deslocamento de pessoas de todos os lugares que vinham, né, em busca de enriquecer aqui, trabalhando nas minas, né, tinha um sonho de enriquecer, né, porque aqui na região das minas, né, tinha bastante ouro, pedras preciosas. Os tropeiros eram comerciantes que faziam a venda de produtos, de alimentos, né, para as pessoas que estavam aqui nos arraiais, né, na localidade, na região das minas, né. A cidade, né, os núcleos urbanos começaram a surgir principalmente depois da expansão, né, da mineração nessa época. Como eu falei, houve a transferência, né, da capital, Salvador, para Rio de Janeiro, né, devido à sua posição e o melhor, né, embarque, né, do ouro para a coroa portuguesa, certo? Eles tinham uma maior fiscalização, né, quando o ouro era embarcado lá no Rio de Janeiro, né? Então é isso, vocês vão realizar as atividades que estão na página 245 no caderno, né? 246 e a 249, certo? Essas 3 páginas vocês vão realizar em casa. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais
sobre, né, a mineração, certo? Não acaba por aqui. Então, até a próxima aula. Alguma dúvida em relação à atividade, certo? Vocês podem entrar em contato comigo.